Antes da gente começar, antes da gente querer pensar na criação, na cocriação que nós desejamos, nós precisamos ter uma consciência de onde estamos. Sabe? Por exemplo, quando você vai lá e você tá no Waze, né? E, nossa, quem mora em São Paulo e vive sem Waze tipo assim, uma pessoa que tem coragem. Você tá lá e aí você tá no Waze. O que que o Waze faz? Coloca onde você tá. E aí, onde você tá, ele coloca uma trajetória para onde você quer ir. É exatamente isso que a gente precisa fazer com a nossa vida. Não tem como a gente sair da energia da estagnação, que é uma energia contrária à energia da manifestação, contrária à energia da abundância, se nós não sabemos onde nós estamos. E primeiro de tudo, em primeiro lugar, se você está realmente na abundância, isso significa que a sua energia está expandindo cada vez mais. Não somente sua energia, a sua vida está expandindo cada vez mais. Quem está na energia, sintonizada na frequência da abundância, está sempre crescendo, está sempre aprendendo coisas novas, né? Tá ganhando mais dinheiro que estava ganhando no ano passado, tá se desafiando. E, gente, é de nosso efeito, é de nossa matéria, é de nossa energia, é de nosso direito estar nessa energia da abundância. É tão de nosso direito estar nessa energia da abundância que quando a gente entra na energia da estagnação, que é essa energia de contração, nós começamos a ficar doentes. Quem estuda aqui neurociência, né? Neurobiologia, sabe disso. Um cérebro que fica sedentário é um cérebro que tem a tendência a ter doenças. Doenças tipo, inclusive, de memória, demência senil, Alzheimer, sabe? Um corpo que está sedentário é um corpo que tem a tendência a ir lá e desenvolver doenças. Este corpo que fica na estagnação, ele vai ter uma tendência a, no futuro, às vezes, ter mais inflamação, a, sei lá, ter um problema de articulação, os ossos ficam mais fracos. Ou seja, o nosso corpo, como a nossa natureza, pede que a gente se expanda. Outra coisa, uma das leis do universo, uma das leis herméticas é a lei da vibração e a lei do ritmo. Mas a gente pode estar sempre expandindo e sempre crescendo e sempre crescendo. Então, quando entramos na estagnação, o que acontece? A gente está entrando ali quase num estágio de estamos indo direcionado para a morte, estamos indo direcionado para a contração, estamos direcionado para a doença. A abundância, ela é um caminho totalmente diferente. Então, talvez aqui, com esses 5 minutos de live que a gente já teve, você já esteja se perguntando, será que eu estou na energia da abundância mesmo? Se eu estou mantendo os mesmos resultados? Se eu mantenho a mesma sensação? Se eu mantenho o mesmo ganho financeiro, se eu não aprendi nada de novo. 2021, se você não fez nem nada e você não fez nenhum aprendizado e você não obteve nenhum novo aprendizado, o que eu duvido, porque vocês todos estão aqui comigo 21 e 30 da noite, pelo menos do horário de Brasília, tem outros horários que é mais tarde ainda, né? Vocês entram na energia da estagnação. Então, faz parte da nossa vida aprender e estudar. Mas essa energia da estagnação, ela pode ser gerada também por alguns outros fatores, que é o que eu vou falar aqui hoje, tá? Bom, o primeiro ponto da energia da estagnação é o seguinte: nós nos colocamos como uma energia de arrependimento. O arrependimento é um grande bloqueio de manifestação e eu vou explicar por quê. Vamos dizer que você tem 100% da sua energia. Vamos dizer que você tem esse 100% da sua energia para co-criar o resultado que você deseja. Só que se você tem 100% dessa energia para co-criar o resultado que você deseja e você tem algum arrependimento, este arrependimento, ele representa 20, 30%, ou seja, se você fica o seu dia pensando, não deveria lá atrás ter vindo tals, poxa, eu não deveria ter entrado naquela faculdade, ou deveria ter entrado naquela faculdade, não deveria ter largado o emprego, ou deveria ter largado o emprego, não deveria ter largado aquela pessoa, ou deveria ter largado aquela pessoa. Se você fica assim, parte do seu dia, nessa energia do arrependimento, isso significa que 20, 30, 50% da sua energia, ela fica destinada
a alimentar esta energia de arrependimento. E o arrependimento é algo muito poderoso para o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, um aspecto do nosso cérebro, ele vai ficar tentando consertar aquilo pelo qual você se arrependeu. Então, é como se o nosso cérebro ele tivesse que sempre ficar no estágio ali de alerta, focando no que aconteceu para entender por que você fez o que você fez, tentar fazer diferente para não cometer esse mesmo erro. Ou seja, você gasta muito da sua energia preso num arrependimento do passado. Arrepender-se é um grande bloqueio de manifestação. Então, se você teria ali 100% da sua energia, agora você vai ter 60%, 50%, para atrair aquilo que você deseja. Então, vai entendendo. Por isso que, gente, a gente precisa limpar esses sentimentos mais densos, mais pesados, para conseguir atrair aquilo que desejamos. A gente consiga atrair com mais leveza aquilo que a gente deseja. Só que se a gente está preso em sentimentos que estão lá no nosso passado, nós não temos 100% de força de criação. Então, o arrependimento é uma das grandes energias que fazem com que você se mantenha estagnado no seu presente. Estagnado nos seus ganhos financeiros, estagnado no seu crescimento profissional, estagnado no seu relacionamento, inclusive. E a energia de estagnação, como eu falei, ela leva à contração, que leva à energia de morte. Eu não estou falando que você vai morrer, tá bom, gente? Mas eu estou falando que é o seguinte, que é uma energia que não te leva para o fruto. Ela te leva para a seca, ela não te leva para a fruta, para o frutífero, para o fértil. Entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Ela te leva ali para a seca, para o árido, para onde não tem nada. Então, essa é a primeira energia de arrependimento que você vai precisar se perguntar. Pelo que eu ainda estou me arrependendo? Pelo que ainda me cobro de ter feito, de não ter feito, né? O que ainda eu sinto que eu não deveria, né? O que só você sabe disso. E aí, quando existe essa energia de arrependimento, vai precisar ter essa limpeza e vai precisar também existir um processo de perdão para que seu cérebro possa sair disso e ir para um outro, para um mais, para expansão, para o próximo. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é que não tem como a gente consertar o nosso passado, gente. Eu sei que é uma grande sedução do nosso cérebro e eu já me perdi muito tempo nisso. Eu já fiquei dias pensando, poxa, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse ido para tal lugar... Nossa, teve uma vez que eu fui roubada, mas foi a primeira e única vez da minha vida que eu fui roubada, né? E eu tinha o quê? 13 anos de idade. Aí eu, fui na inauguração do Shopping Salvador, acho que eu tinha 13, 14 anos, sei lá. O que aconteceu? Eu fiz o favor de deixar minha carteira em cima lá da mesa, assim. E, obviamente, né, uma inauguração de shopping, tal, já estava tendo esses assaltos lá em Salvador nessa época, nesse shopping. Quem é de Salvador lembra dessa época, né? E aí, o que aconteceu? Eu, fui roubada, porque eu deixei a carteira e deixei sem vigiar, né? Normal. Aí eu fiquei alguns anos da minha vida pensando, se eu não tivesse ido para o shopping naquele dia, eu não teria sido roubada. Se eu não tivesse deixado a carteira em cima da mesa, eu não teria sido roubada. Se eu não tivesse tal coisa, eu não teria sido roubada. Esse tipo de arrependimento que é inútil. Esse tipo de arrependimento que, fica passando pela sua cabeça, mas que não serve para nada. Por quê? Porque não tem como a gente voltar no passado ainda. Não tem como a gente voltar no passado e alterar o que aconteceu no passado. Então, a gente fica meio que chicoteando. Eu estou dando aqui um exemplo besta, né? Besta, mas foi importante para o meu adolescente. Mas... foi um exemplo, singelo, porque realmente, quando a gente comete um erro muito maior do que isso, não é um dia, 2 dias, a gente passa, às vezes, a vida inteira se martirizando, né? Se chicoteando. Agora, quando você faz isso, não somente você está com a energia ali presa no passado, senão você também está destruindo o seu amor próprio, que a gente falou ontem,
né? O quanto é importante o amor próprio para que você consiga manifestar aquilo que você deseja. Então, antes de eu continuar com o exercício, antes de eu continuar com a live, o primeiro exercício de hoje é você fazer uma lista dos seus arrependimentos, perceber o que você ainda está se culpando e começar a entender com seu coração de que não existe nada que você poderia ter feito diferente. Não existe um passado diferente. Não existe uma solução para o que aconteceu lá atrás. E simplesmente começar a se perdoar por você ter passado por isso. Vocês já se perdoaram pelas coisas que vocês se arrependem?